Alô a todas, espero que se encontrem bem e sejam mais uma vez bem-vindas a um episódio do podcast Com Amor e Alma. Para quem ainda não viu o episódio anterior que falamos sobre a relação com o nosso corpo, a cura da relação com o nosso corpo, aconselho a ir ver, porque no fundo vai complementar também com este episódio. Portanto, são estes dois episódios super especiais que abrangem muito a relação connosco, o amor próprio, e que esta relação é uma das feridas que nós mulheres trazemos. A verdade é que eu tenho visto que o amor próprio, a autoestima, a autoconfiança é algo extremamente delicado e muitas vezes tóxico em muitas mulheres, e eu comecei-me a perceber em certos padrões nesta energia das mulheres e percebi que efetivamente é uma das feridas que nós mulheres trazemos para resgatar. Ou seja, nós mulheres, o facto da nossa alma se ter manifestado como mulher, eu acredito que tem muito a ver com esta cura do amor próprio, com a relação com nós próprias, e esta cura também está muito relacionada com o feminino, com o divino feminino. A gente não pode esquecer, olhando para trás, e que não foi assim há tanto tempo. As nossas mulheres, as nossas ancestrais, não tinham liberdade para elas poderem se manifestar, ser quem elas são. Ou seja, elas eram educadas a servir os seus filhos, a servir os seus maridos, e muitas vezes elas acabavam por ser um papel, não é? A criar uma personagem, e isso muitas vezes acabou por desalinhar de quem realmente elas eram. Houve aqui uma perda de identidade de quem a mulher é em essência. E o que é ser mulher? Ser mulher não é ser mãe ou ser esposa. Nós somos muito mais que isso, e a mulher, lá está, para ver esta opressão, não é? Ela ter sido oprimida, acabou por desalinhar, não é? Desalinhar de quem ela era, e isso obviamente tem um grande fator negativo relativamente ao amor próprio, à autoestima, à autoconfiança, porque eu acredito que o amor próprio vem, e um dos princípios para o amor próprio é o autoconhecimento. Ou seja, se eu crio uma personagem para ir em conta aquilo que a sociedade exige, não é? E para servir o outro, o que é que acontece? Eu não estou a ser eu própria, ou seja, eu não me estou a conhecer, porque eu estou demasiado focada em atuar, não é? Em fazer aqui uma personagem. Então eu acredito que lá está isso, de algumas formas, essas feridas que vêm de nossas ancestrais têm diferença em nós, não é? Muitas vezes, não é? A gente acaba às vezes na brincadeira a dizer de que nós herdamos, não é, os problemas físicos, não é? E muitas vezes não é só os problemas físicos de saúde, não é? Muitas vezes é também estas feridas emocionais que estão presentes de mulher para mulher, e então nós mulheres atualmente eu acredito que somos as privilegiadas com muita informação, muito conhecimento, e eu acredito que quando nós trabalhamos a nossa relação connosco próprias, estamos de alguma forma também a curar todas as nossas ancestrais, e a que esta ferida para em nós e que não dê continuidade. Obviamente que amor próprio e autoestima também tem outras origens, não é? Mas eu acredito que também tem muito a ver com a nossa ancestralidade, com vidas passadas, e muitas vezes também está relacionado com a nossa criança interior ferida. E isto porque, lá está, se a minha alma foi oprimida,
têm fraca de autoestima. Eu vou escolher um pai, eu vou escolher os pais que me vão trazer essa sombra, para eu trabalhar essa sombra, para eu trabalhar essas crenças. Ou seja, quando nós estamos a trabalhar a nossa criança interior ferida, nós estamos a trabalhar as nossas vidas passadas e também a nossa ancestralidade. Então isto é muito importante e vocês devem estar a questionar o que é que uma coisa tem a ver com a outra. Eu posso vos dizer que eu sempre fui uma menina com muita falta de autoestima, muita falta de confiança, e isso também representava muito na minha dificuldade em socializar, em comunicar a minha verdade. Eu sempre fui uma menina muito tímida. Isto tem muito a ver com esta falta de confiança, e quando eu comecei a trabalhar a minha autoestima, a minha confiança, eu comecei a seguir todas as dicas que toda a gente estava a dar, que era elogiar-me, cuidar de mim. Pronto, eu fazia tudo isso, e a verdade é que mesmo assim havia aqui uma voz que me deitava para baixo. Ou seja, eu comecei a perceber que todos os dias cuidar de mim, elogiar-me, fazer coisas que gosto, não era o suficiente, que havia aqui mais qualquer coisa, algo até de mais profundo que não estava a ser trabalhado. E isto tinha muito a ver com uma voz, ou seja, todas nós temos aqui uma voz. E esta voz está relacionada com o ego, relacionada ainda com a nossa parte sombra, não é? Com aquilo que nós programamos, com as nossas crenças e que estão relacionadas com a nossa criança interior. Ou seja, quando eu percebi que amor próprio não é só tu trabalhares todos os dias e que fazes uma afirmação positiva, fazeres meditações, cuidares de ti, fazeres coisas que gostes, elogiares-te e tudo mais, e que havia aqui outra parte, eu fiz este mergulho interno e comecei a perceber, e também através dos padrões que eu comecei a atrair, porque sim, a nossa falta de amor próprio, aquilo que nós dizemos de nós próprios, aquilo que nós acreditamos de nós próprias, interfere na nossa vida externa, nos nossos relacionamentos. Então eu estava sempre a atrair situações, padrões, não só a nível de relacionamentos. Às vezes as pessoas pensam que é só nos relacionamentos, mas não é só nos relacionamentos, era também a nível profissional. Eu comecei a atrair o mesmo padrão e eu não estava a conseguir perceber porquê. Quando eu fiz lá está este mergulho interno, eu percebi que isto tinha a ver com uma crença. Ou seja, eu estava sempre a atrair relacionamento, amizades também, em que eu simplesmente sentia que não estava a ser valorizada, em que tudo o que eu era, tudo o que eu fazia nunca era o suficiente no trabalho. Eu sempre tive problemas, entre aspas, com chefias, em que realmente eu estava sempre a comentar mal do meu trabalho. Eu sempre sentia, lá está, eu não sou suficiente, eu não faço o suficiente. Eu estava sempre, não é? Independentemente das pessoas, não é? E das situações, todas elas me levavam ao mesmo sentimento. Eu não sou suficiente. E o que é que isto tem a ver? O sentimento que aquelas pessoas e aquelas situações estavam a projetar em mim tinha muito a ver com a minha criança interior. Por isso é que eu sinto que trabalhar o amor próprio é também a necessidade de um mergulho profundo nas nossas crenças, que é o que é que eu acredito de mim. E na altura, lá está, eu comecei a atrair estas situações, a cuidar de mim, eu podia fazer coisas que gosto, mas na verdade estava enraizada em mim esta crença de não ser o suficiente. E o que é que acontece? Como eu tenho a crença de eu não sou suficiente, eu vou atrair as pessoas, as situações, independentemente da área, em que vão espelhar, não é? Vão projetar e fazer sentir que eu não sou suficiente. Eu comecei a perceber que havia este padrão das pessoas, das situações, comecei a perceber o padrão do que é que essas pessoas e essas situações me faziam sentir, que era eu não sou suficiente. Eu comecei a perceber, olhar para trás, para a minha história, comecei a perceber que esta crença estava relacionada com a minha criança interior. Desde já eu quero dizer que quando nós falamos de criança interior ferida, não estou aqui a culpar os pais. E isto é muito importante no nosso processo de cura. Aqui, quando nós estamos aqui a desenvolver o nosso relacionamento connosco, o amor próprio, a cura, seja do que for, não é para arranjar culpados, ok? A cura acontece quando eu me responsabilizo
e não estou aqui à procura de culpados. Então, lá está, eu comecei a perceber que esta crença de eu não sou suficiente, e lá está, se eu tenho a crença de não sou suficiente, isso projeta logo na minha autoestima, confiança. Então eu comecei a perceber que isto estava relacionado com a minha criança interior e relacionado a certas situações das quais eu passei. Por exemplo, o meu pai, lá está, ele era um pai super protetor mesmo, muito protetor. Ele também era muito exigente a nível escolar, ele queria que eu tirasse boas notas, ou seja, havia aqui uma pressão. Lá está, o objetivo dele não era um mal, muito pelo contrário, ele queria que eu tivesse sucesso. Toda a pressão que ele colocava era num bom sentido, mas a verdade é que eu, em criança, eu sentia-me pressionada, eu sentia-me que eu não era suficiente. Depois eu acabava até por ter, na relação com a minha mãe, ela às vezes fazia certos comentários, por exemplo, Sandra, tu vestes vestes tão masculina, tens um andar tão masculino, fazia esses certos comentários, ou seja... E não só, obviamente que existem aqui outras situações, mas a minha alma, não é? A minha criança, nessas situações, nestes comentários, tudo isso, ela sentiu-se que não era suficiente. Ou seja, aquilo que ela fazia, aquilo que ela não era suficiente. E lá às vezes, lá está a opressão que o meu pai fazia, o ser muito protetor. O que é que acontecia? Como filha, nós como filhos, inconscientemente nós queremos agradar aos nossos pais. Então fazia com que eu fizesse as coisas para agradá-lo. E muitas vezes, quando a gente faz as coisas para agradar alguém, acabamos por não ser nós. Então ser nós não é suficiente. Então eu vou ter que fazer desta forma para poder-te agradar, pai. Ou para poder-te agradar, mãe. Ou seja, eu percebi que, sendo eu própria, ou fazer aquilo que eu fazia não era o suficiente, tinha que haver mais. E isso acabou por espelhar em mim esta energia de eu não sou suficiente. E lá está, querer agradar as pessoas, muitas vezes acabando por vestir certas máscaras. Eu, criança, passei por certas situações, tinha certos comentários e lá está. E é importante também dizer que imaginem que vocês passaram por a mesma coisa, não quer dizer que vocês vão ter a mesma crença, ok? Cada pessoa vai se sentir de forma diferente, por isso é que às vezes, não é? Temos os irmãos têm personalidades diferentes, têm formas de reagir diferentes, porquê? Porque a forma como nós sentimos é diferente, não é? O externo pode ser igual, mas a forma como cada pessoa, lá está, vai sentir é diferente, está bem? E isso acaba, depois, futuramente, a nível de adulto, projetar. Porque nós, quando somos crianças, nós somos autênticas esponjinhas. Principalmente quando nós somos, lá está, bebés, crianças, tudo o que nós ouvimos, os comentários, e lá está, às vezes até as pessoas não fazem no mau sentido. Lá está a opressão que o meu pai fazia, ter boas notas e ser boa aluna, porque se não passares ficas de castigo, não sei. Eu não estava a fazer por mal, mas eu sentia muito pressionada, não é? Havia aqui certas coisas que os meus pais não faziam por mal, queriam o meu melhor, mas eu, em criança, lá está, ressenti no sentido de, eu não sou suficiente. O que é que acontece? Nós somos, nesta idade, esponjinhas. Ou seja, aquilo que nós sentimos é aquilo que fica programado na nossa mente. Então, o que é que acontece? Eu vou para a idade adulta a querer, lá está, crenças têm a ver com o querer. Eu creio que eu não sou suficiente. O que é que faz? Faz com que depois eu atraia e manifeste as relações, as pessoas e as situações que vão projetar esta ferida. Então isto é muito importante nós trabalharmos, porque não vale a pena todos os dias tu cuidares de ti. E é importante, eu não estou a dizer que não é importante, é importante, mas eu acredito, tendo em conta o meu processo, não é o suficiente. E muitas vezes eu acabo por receber mensagens de mulheres, mas eu faço isto, eu faço aquilo, e parece que não, as coisas não avançam, não fluem, sinto isto e sinto aquilo. Porquê? Porque muitas vezes tem a ver com esta relação com ela própria, ou seja, ela até pode olhar-se ao espelho e elogiar, mas mentalmente, ou seja, no subconsciente, ok, em profundidade, ela não está a acreditar naquilo que está a dizer.
Porquê? Porque tem esta crença, não é? Então é muito importante nós não ficarmos só nesta energia superficial de ai sim, ai sou tão linda, eu sou tão maravilhosa, não é? Eu só estou a dizer as palavras, mas eu não estou a acreditar no fundo naquilo que eu estou a dizer. E muitas vezes, lá está, o meu subconsciente tem uma energia diferente daquilo que eu estou a dizer. Então é importante realmente a gente aprofundar estas questões, perceber as crenças, porque isso tem uma grande diferença na relação que nós temos connosco. Ou existe, lá está, mulheres que não estão nada desta energia do amor próprio, nem nada disso, e depois têm estas crenças bastante presentes. Lá está, esta voz está muito relacionada com a forma como nós nos sentimos lá atrás, tem muito a ver com aquilo que nos disseram lá atrás. Muitas vezes, aquilo que eu digo a mim própria, no fundo, é aquilo que me disseram a mim. Porquê? Porque eu levei aquele comentário, eu acreditei naquilo que aquela pessoa me disse, e então eu estou a dizer isto a mim própria. Por exemplo, a nível físico, eu já partilhei isto convosco no outro podcast, no outro episódio, que diziam sempre, mas tu estás mais gorda, mas tu estás mais gordinha. Ou seja, eu estava sempre a acreditar que eu sou gorda. Ou seja, eu estava sempre a ouvir aquilo. Quando tu estás sempre a ouvir a mesma coisa, o que é que acontece? A tua mente é programada a isso. Ou seja, eu vou dizer sempre, eu vou-me olhar aos espelhos e eu vou, sou gorda, ok? Mesmo que tu, lá está, tu acreditas que tu és gorda, mas depois, lá está, vejo o terapeuta que diz, olha para o espelho e elogia-te. Tu vais-te elogiar, mas o teu subconsciente está ali e está a dizer que tu és gorda. Percebem aquilo que eu estou a dizer? Eu espero que não esteja a haver aqui muita confusão. Então é sempre importante perceber a nossa programação, perceber as nossas crenças. Por exemplo, há que também, lá está, há várias crenças, ok, meus amores, há várias crenças. Há crenças muito gerais, lá está, globais, e que acabam por influenciar toda a nossa vida. Depois existem outras que acabam por influenciar, por exemplo, áreas mais específicas, mas existe sempre uma crença que é matriz, que é aquilo que é a crença matriz, que é a principal, que é aquela que global, que influencia tudo, e muitas vezes está relacionada com a nossa relação connosco, não é? Eu não sou capaz, eu não sou suficiente, ou eu não sou inteligente o suficiente. Portanto, aquilo que eu sinto realmente nesta necessidade de trabalhar o amor próprio é também, lá está, fazendo também aqui a ponte, o autoconhecimento, é o conhecer-me, saber qual é a crença que eu tenho aqui, qual é a crença matriz, porque tu sabendo a tua crença matriz, tu vais conseguir perceber as tuas vozes, tu vais conseguir perceber o porquê de sentires o que não és suficiente ou que não és capaz em certas situações, tu vais conseguir entender porquê que está ali aquela voz, não é? Porque essa voz, esse ego, não está lá para te bloquear a tua vida nem nada disso. Ele está lá porque ele está programado dessa forma. Mas lá está, é como um computador. Tu podes também desprogramar, mas é importante perceberes a tua programação. Por isso é que realmente no workshop, para quem não sabe, eu lancei o workshop Amor Próprio, Torna-te a Tua Melhor Amiga, em que, no fundo, existe também este trabalho do elogia, algumas dicas que tu podes fazer diariamente, mas existe um trabalho mais profundo neste sentido de perceber a tua crença, perceber quais as programações que tu tens aí e que, de alguma forma, acabam por projetar nessa voz interna negativa, não é? Eu não consigo, eu não sou capaz, eu não sou suficiente, eu nunca vou conseguir, os outros são melhores que eu. Ou seja, toda esta voz que está aqui e que muitas vezes nos autossabota, que nos critica, que nos julga, que nos deita para baixo, muitas vezes é essa voz que faz com que a gente não manifeste a nossa alma, que faz com que a gente não manifeste o nosso propósito, que a gente não avance, não é? Que fique nesta energia de estagnação, de bloqueio. Então é importante fazer este mergulho e perceber de onde é que isto veio. Qual a programação? Ver realmente e questionar-me. Será que realmente eu não sou suficiente? Será que eu acredito realmente naquilo que os outros disseram? Será que eu sou mesmo gorda? Será que eu que não sou mesmo inteligente, não é? Mas a verdade é que a gente foi programada dessa forma. Então, eu acredito que tudo isto está muito relacionado com o nosso amor próprio. Há a necessidade de haver este mergulho profundo e, a verdade, este mergulho tem muito a ver com a minha história, lá está. Eu fazia tudo aquilo que as pessoas diziam, olha-te ao espelho, elogia-te. Eu assim, mas
parece que a coisa não continua a mesma coisa. Porque é que continuo a ter esta voz que eu não sou suficiente, eu não sou capaz, eu não sou inteligente o suficiente, os outros são melhores que eu, eu não tenho talentos, eu não tenho dons, eu não sei o que é que eu estou aqui a fazer, a minha vida não tem um propósito. Porquê? Lá está, tem a ver com uma programação. Esta programação ela não se vai desfazer porque tu vais te elogiar todos os dias. Vai-te ajudar. Vai, ok? Vai-te ajudar. Mas é importante, lá está, trabalhar a voz, porque muitas vezes é essa voz que te impede de realmente estares bem contigo própria. Então, neste workshop que decidi colocar no mundo e que tem muito a ver, não é? Um espelho, no fundo, no meu próprio processo, e vocês sabem, principalmente as pessoas que me seguem há mais tempo, sabem que tudo aquilo que eu coloco no mundo tem a ver com a minha história, não é? E não, para mim não faz sentido estar aqui a colocar coisas que eu não passei. Então, eu acredito e eu sei que existe muito mais pessoas a colocar coisas no mundo sobre o amor próprio, meditações, workshops, jornadas. Eu sei que existe muita coisa e ainda bem que existe, mas na verdade aquilo que eu sinto falta, ou senti falta no meu processo, era mesmo isto. Vamos mergulhar a fundo, vamos perceber o que é que te está aí a autossabotar, o que é que te está aí realmente a impedir que te ames de uma forma mais amorosa, mais genuína, perceber qual é que é a tua programação, qual é as tuas crenças, de onde é que isso veio, para lá estar a complementar com realmente as dicas que costumam-nos dar. Então, realmente este workshop eu acho que é único, é realmente muito, muito profundo nesse sentido, e a verdade é que eu acredito que quanto mais... Eu fico mesmo muito feliz que as pessoas procurem isto, não é? E a verdade é que muitas vezes a gente fala do amor próprio e não consegue ver o quão importante é o amor próprio, o porquê que é importante eu cuidar de mim, o porquê que é importante eu amar-me, eu aceitar. E a verdade, eu posso vos dizer por experiência própria que a forma como eu me vejo a mim própria, não só fisicamente, mas a nível de personalidade, de dons, a forma como eu dou significado à minha própria vida, aquilo que eu acredito, quais são os meus valores, tudo. Não é? O meu mundo interno espelha o mundo externo. E eu só comecei a perceber isso quando eu percebi os padrões. Eu comecei a identificar padrões em tudo. Era a nível profissional, era a nível financeiro, a nível de relacionamentos. Eu comecei a ver padrões em todo o lado e todos eles faziam-me sentir a mesma coisa. E só aí é que me deu um clique. Eu percebi, eu tenho que aprofundar, eu tenho que realmente trabalhar a minha relação comigo própria. E não é só elogiar-me ao espelho. Tem que haver aqui um trabalho muito mais intenso e profundo. E a verdade, outra coisa que é muito importante e que muitas vezes eu acabo por ver, não existe uma receita milagrosa para o amor próprio. O que é o amor próprio? No fundo, o amor próprio é a relação contigo própria e às vezes as pessoas vêm nesta energia, não é, de procurar ajuda como se fosse um comprimido, tomas e tens o amor próprio para sempre e não precisas de fazer nada. E não é assim, não é? Como é que tu trabalhas as tuas outras relações? É estando presente, é tu cuidares, é tu estares lá para a pessoa, é tu seres gentil para a pessoa, é tu dedicares e investires naquela relação. A mesma coisa é contigo, lá está. Por exemplo, uma relação amorosa, não é? Há um crescimento, há uma evolução, há um investimento que tu estás a fazer para aquela relação, não é? Aumentar, melhorar, não é? Dar passo ao passo. E a mesma coisa é connosco. Imaginem, eu sinto muito a diferença, por exemplo, há alturas em que eu acabo por estar mais presente comigo própria, dedico mais tempo e eu sinto-me melhor comigo própria e até a forma como vejo o mundo, a forma como eu vejo o mundo externo é bem melhor. E depois há aquelas alturas em que eu estou, por exemplo, a lançar produtos ou tenho muito mais trabalho em que eu acabo por descuidar-me um bocadinho. O que é que acontece? Eu sinto logo essa diferença, ou seja, o amor próprio não é uma receita milagrosa em que tu tomas e está tudo ok, é realmente um investimento. Uma relação tem que ser trabalhada diariamente, cuidada diariamente, é um investimento
que tu fazes, é uma escolha diária que tu fazes por ti, não é? Sabendo que a relação que tens contigo é a principal que tu deves ter, até porque tu nasces e morres sozinho, ou seja, a tua companhia é a principal, porque tu estás sempre contigo própria. Se tens uma má relação contigo, é um inferno, não é? Basicamente é um inferno. É tóxico e obviamente começa também a prejudicar tudo, não é? Começa a influenciar todo o mundo externo. Por acaso, muitas vezes eu trabalho as questões emocionais, bloqueios emocionais, trabalho muitas vezes também relacionamentos e há muitas feridas nas mulheres neste sentido, de a mulher não conseguir atrair um relacionamento porque no fundo ela também não se ama, mulheres que sentem muitas inseguranças e falta de confiança no homem, na pessoa com quem ela está, porque no fundo ela sente inseguranças e falta de confiança nela própria. Então eu comecei a perceber estes padrões também nas outras mulheres, só na minha história, e lancei no Mundo Workshop. Não, eu comecei a perceber que a minha história é a história de outras mulheres, ou seja, eu estava a atrair patrões, chefes que estavam sempre a criticar o meu trabalho e eu sentia que não era suficiente. Porquê? Por causa disto e disto e disto e disto. Eu comecei a perceber também no contacto diário com mulheres, relacionamentos, na sua área afetiva e não só, lá está, e não só, até na área profissional. Eu já havia mulheres que não conseguiam avançar, dar trabalho porque sentiam que não eram capazes. Também já consultei mulheres em que efetivamente o dar e o receber a nível profissional era desequilibrado, ou seja, a mulher estava num trabalho onde dava, mas depois não recebia, porque ela própria não valorizava o seu trabalho, os seus talentos. Então, a forma como tu te vês a ti própria, a forma como tu tratas a ti própria, aquilo que tu dizes a ti própria, é aquilo que tu vais atrair. Ou seja, já havia mulheres que não se valorizam, mas depois querem atrair um homem que valorize. Obviamente não vão atrair um homem que valorize porque ela não se valoriza, ou seja, ela vai atrair alguém que não lhe vai valorizar para que ela aprenda a se valorizar e sair daquela relação, não é? Então, no fundo, quando tu não tens por ti, tu não podes pedir ao universo que manifeste algo que tu não tens por ti própria. Não quero alguém que me ame, que eu possa confiar e que isto e que aquilo. Mas tu tens que começar isso por ti. Tu tens que ter essa energia na tua vida para que tu possas manifestar noutro relacionamento. E lá está, o amor próprio, a relação que tu tens contigo própria, ela espelha-se em todo o lado. É a nível profissional, é a nível dos relacionamentos. E eu posso-vos dizer, por exemplo, a nível de relacionamentos, eu tinha muita falta de autoestima mesmo. Por exemplo, havia alturas em que eu estava assim mais insegura de mim. Eu era super chata com o meu namorado, eu era super insegura com ele, eu estava sempre a desconfiar e depois, lá está, muitas vezes a energia de desconfiança faz com que a gente queira controlar. Ou seja, eu comecei a olhar para trás e perceber, mas aquela fase em que eu estava muito insegura com aquela pessoa era na altura em que eu estava insegura comigo própria. Então eu comecei a perceber que a forma como eu estava comigo era aquilo que eu estava a projetar nos outros. Muitas vezes, por exemplo, há casos, há leituras em que eu faço da mulher, mas o meu marido não me valoriza, o meu marido não é carinhoso comigo, o meu marido isto, o meu marido aquilo, e depois eu vou fazer a leitura e aquilo que ela está a ver no marido, ela não está a fazer ela própria. Ou seja, muitas vezes aquilo que a gente está a colocar responsabilidade no outro é aquilo que a gente não está a fazer nós próprios. Ele não cuida de mim, ele não tem tempo para mim. Então muitas vezes isso que está a acontecer noutras relações é para tu te perguntares, mas tu estás a ter tempo para ti? Tu estás a investir em ti? Percebem? É muito isto e é muitas vezes interessante se ver e isto é importante falar. Porquê? Porque às vezes as pessoas... lá está aquela a falar de amor próprio, de autoestima, como se fosse assim uma coisa super... Mas é importante perceber
Qual a importância disto? O que é que acontece quando a gente não está a trabalhar a nossa relação? Não é só estar aqui a colocar um workshop no mundo, ama-te porque tu és merecedora de amor e sim, tu és merecedora de amor, tu és divina e tu mereces estar bem contigo própria, tu mereces olhar para ti e sentir-te orgulhosa de ti própria, não é? Mas também é importante nós falarmos da consequência e dos problemas que podem surgir derivado da tua falta de amor próprio e a interferência que realmente tem isto. Eu estou a falar porque eu vivenciei isto. Eu quero incentivar-vos, lá está, vocês trabalharem o vosso amor próprio, a vossa autoestima, vocês investirem em vocês, darem-se tempo a vocês próprios, cuidarem-se, porque eu sei que é assim que vocês podem cumprir. Sei que vocês são merecedoras, que vocês são divinas, que vocês têm algo único e especial e que vocês têm que olhar para isso, para colocar no mundo, colocar o vosso propósito no mundo, porque só assim vocês conseguiram fazer. Mas eu sei também das situações que podem realmente atrair quando isso não acontece, quando vocês não estão a fazer isso. Então eu gosto sempre também de trabalhar essa parte. Tem muito a ver, lá está a forma como eu trabalho com vocês, independentemente do tema e da situação, tem muito a ver com aquilo que eu fui aprendendo. E é interessante que o amor próprio foi sempre uma das minhas feridas. Eu tenho várias feridas, não é? Todas nós trazemos várias feridas e eu acredito que o amor próprio é a ferida do feminino, é a ferida de todas nós mulheres. E eu comecei a perceber que o amor próprio era uma das minhas maiores feridas. A falta de amor próprio, de autoestima, influenciava todas as outras áreas da minha vida. Mas eu comecei a perceber, trabalhando com outras mulheres, os seus bloqueios emocionais, os seus relacionamentos, nível profissional e tudo mais, que a sua origem dessas situações era a falta de amor próprio. Então, e é interessante que eu comecei a perceber, não, eu tenho que colocar no mundo algo para ajudar a fazer este trabalho, fazer este mergulho. Eu quero realmente colocar a semente no feminino para que haja este trabalho. E então, lá está, quando eu decidi, eu quero colocar no mundo, eu comecei a perceber, ok, agora como é que eu vou fazer? Basta contar a minha história. É fazer todo o processo que fiz comigo. Ser verdadeira, ser honesta, esta é a minha verdade e é assim que eu gosto de trabalhar com outras mulheres. Através do meu processo, através da minha verdade. Então, meus amores, é isto. Espero realmente que gostem deste episódio, porque realmente é super especial para quem quiser se juntar ao workshop Amor Próprio, Torna-te a tua melhor amiga. Será no dia 30 de abril. As inscrições vão fechar no dia 29 de manhã. Então, meus amores, para quem quiser se juntar a este workshop mágico e vocês se permitirem abrir este portal de cura desta ferida que existe em todas nós mulheres, porque lá está, este workshop é mesmo para o caso de dizer a minha cura é a vossa cura, porque este workshop está muito relacionado à minha cura e eu quero realmente que este workshop também coloque a sementinha em vocês. Então, as vagas vão fechar dia 29 de abril para o workshop em direto que vai se realizar a 30 de abril. Entretanto, também, com certeza, depois, mais tarde, abrirei inscrições para as aulas gravadas, porque eu sei que vocês querem. Entretanto, outra coisa que acabei por fazer é disponibilizar a meditação. Portanto, este workshop tem uma meditação super mágica e especial, que é a meditação Amor Próprio e Cura da relação com o teu corpo. Então, quem quiser, por um valor mais simbólico, ter aqui uma ferramenta e um instrumento para que se possa utilizar diariamente ou quando sentirem para ver este trabalho de cura, para o amor próprio e a relação com o vosso corpo. Para quem quiser também adquirir, pode adquirir esta meditação à parte, basta enviar mensagem privada. Entretanto, deixem aqui nos comentários o que é que vocês acharam, como é que é atualmente a vossa relação com vocês próprias e o que é que a partir de hoje vocês vão se comprometer a fazer diferente por vocês. Não se esqueçam de partilhar este episódio a outras mulheres. Vamos espalhar aqui a magia, a sementinha para outras mulheres, porque a minha cura é também a vossa cura. Amor e luz, gratidão.